Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, esse alcança a misericórdia. Tá lá em Provérbios. Você sabe o que significa pecado? Então, a gente tá falando das criptonitas. Você já conseguiu entender que as criptonitas são os pecados? Ainda não ficou claro? Vamos esclarecer isso hoje de uma vez por todas. Bora ver! Olá pessoal, hoje a gente vai desvendar esse negócio de pecado. Vamos começar a entender de fato o que é na íntegra o pecado em si e o efeito que ele causa na gente. Vamos lá. Bom, o pecado ele tem uma raiz. O pecado usado na Bíblia, né, de raiz hebraica é aon, né, A-W-O-N. Essa palavra ela está falando diretamente sobre algo que a gente coloca acima de Deus na nossa vida, ok? Então a gente tem uma premissa básica de que o pecado tira o lugar de Deus na nossa vida, onde os nossos desejos e as nossas vontades, né, que acabam levando ao pecado em si, fazem com que a gente tire o Senhor do seu senhorio. Entendendo? O pecado ele também usado na Bíblia, essa palavra hebraica, ele dá o sentido também de torcer, de distorcer as coisas, né? É quando a gente pega algo, né, que não necessariamente é algo ruim, mas se a gente for validar de fato com as leis de Deus, é algo que a gente não deveria fazer e agir daquela maneira. Bom, você sabe o que significa iniquidade? Já ouviu essa palavra? Não? Nunca conseguiu entender o que ela é? Bom, como a gente está falando de pecado, ela é a pior das criptonitas, vamos colocar assim. A iniquidade, ela é um vilão silencioso. Por quê? Porque a iniquidade ela também pode ser chamada de pecado de estimação. É aquele que a gente usa o famoso nada a ver. É aquele que a gente consegue dar desculpas para continuar fazendo. É aquele que a gente adora dizer que a carne é fraca. E que você cai... você cai consideravelmente mais de uma vez conscientemente. Então é que acaba te levando a cometer um pecado intencionalmente. E você acaba usando de artifícios e artimanhas e literalmente desculpas para que você continue agindo daquela maneira, dizendo que você não consegue controlar. E o que isso significa? Isso significa clara e exclusivamente que você não se importa mais com as leis de Deus, que você não é forte o suficiente para conseguir seguir a Cristo. E aí você acaba negligenciando a própria fé que você diz professar. Porque a iniquidade ela está presente na vida de quem é cristão e não de quem não é cristão, ok? Pecar por pecar, o povo lá do mundo está pecando, mas olha, eles não têm que prestar conta para ninguém, ok? Porque eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Entretanto, quando você decide realmente ser cristão e servir a Cristo, você entende que você não vive mais por si mesmo. Bom, eles até vão prestar contas, né, na verdade, mas não é isso. O ponto é que se você assume um relacionamento com Deus e você não cultiva esse bom relacionamento, tem algo de errado, e tem algo de errado com você. Quando você não obedece a Deus e a sua palavra, você está indo completamente... Quando você não obedece a palavra de Deus, você está indo contra todos os ensinamentos que Ele te deu. E na verdade, você também está indo contra a sua própria identidade de filho, onde a sua natureza deveria ansiar por Ele. E acaba com isso não acontece. Por quê? O que você alimenta é o que fica mais forte. Então, se o seu corpo, a sua carne, suas vontades, prazeres, desejos, pecado em si, é alimentado com muito mais frequência, assiduidade, com coisas que dão muito mais substância do que o seu espírito, então é óbvio, né, quem é que vai ficar mais forte nesse negócio. A conversa ela é um pouco direta, ok? A verdade é que se você já conhece a palavra, por muitas das vezes você acaba se permitindo viver no engano. Você mesmo coloca um véu sobre a sua cabeça, porque se você já conhece a verdade já te libertou, e você continua fazendo as coisas que não deveria fazer, você que está se enganando. Deixa eu te falar, Deus nunca escondeu que a gente teria essas aflições. Deus nunca escondeu da gente que a gente teria que viver nesse conflito. Sabe? Ele mostrou pra gente que foi possível. Cabe a nós decidir se a gente vai realmente fazer o esforço de realmente estar buscando Ele de uma maneira íntegra e corajosa. Porque, bom,
viver livre do pecado não é algo simples, fácil. E não, eu gostaria de dizer, né? Mas eu também sou pecador. Não, eu não sou livre disso. É normal, faz parte. Entretanto, a gente precisa ter consciência do que a gente tem errado e aonde a gente tem pecado. Porque o ser conivente e amiguinho das criptonitas não é algo que você deve fazer como cristão. Bom, eu tô falando de viver uma vida de exemplo e de retidão que, acima de tudo, reflita a glória de Deus na sua vida. Porque não é só sobre você. A sua vida não se trata só de você. Porque as suas escolhas não se tratam só de você. Você tem um nome a zelar, mas não é pra você ficar se preocupando com uma reputação. Mas você tem um nome a zelar no sentido de que você não carrega só o seu, entende? Você carrega o nome do seu pai, o nome de um reino eterno. Então, a gente precisa ter em mente que as nossas atitudes, elas falam muito a respeito de quem nós somos. E você está realmente seguro de quem você é? Porque se você quer ser frio, né, quer viver e não ser como cristão, vá em paz, vá viver. Agora, se você quer viver do lado de cá e ser cristão e ser quente, você precisa ter em mente que há um esforço para se permanecer queimando. Afinal, a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Então, ninguém, absolutamente ninguém, nem o pastor lá que fez coisa errada, nem a irmãzinha lá que te tratou mal, nem o outro que se acha lá cantando, tocando, isso não é problema seu. O seu único problema que você deve se preocupar é no seu relacionamento com Deus. A gente vai estar em comunhão com pessoas essas que também são falhas. E isso também não determina que você não é para estar junto com elas, ok? Afinal, nós vivemos numa gama de exemplos mútuos, onde um auxilia e ajuda no crescimento do outro. Então é normal que você tenha ao seu lado pessoas que não são perfeitas. Entretanto, você consegue compreender que mais diz sobre você estar disposto a estar com elas do que o contrário? Porque você dá isso como desculpa ao fato delas agirem errado, ou da igreja ser um lugar que é muito, sei lá, estranho e que só tem pessoas ruins e pessoas que fazem um monte de coisa errada, fazem um monte de coisas que não condiz com a Bíblia. Quem nunca, né? Já ouviu uma coisa dessas? Mas o que de fato é ser igreja, né? Qual a importância de estar numa igreja, né? Por que negligenciar estar numa igreja por causa de pessoas muitas das vezes extremamente falhas? Certo? Então, o que cabe a você fazer para melhorar esse ambiente? Você não vai mudar o mundo, ok? Mas você pode mudar o mundo de alguém à sua volta. E principalmente o seu, pela forma com que você vê, fala e age. Não permitir ser influenciado e conivente com as criptonitas é a essência de um cristianismo puro e simples. Bom, todo e qualquer centímetro nesse mundo é reivindicado por Deus ou pelo diabo. É que não existe esse meio termo. Se você começa a sair, você sai de vez. Não existe essa do muro. O muro já pertence ao diabo. Fica a dica. O pecado, ele acaba atacando a nossa vitalidade e a nossa força. O pecado gera em nós uma coisa chamada culpa, que pode consumir a gente. O pecado, ele gera em nós um sentimento de depreciação, onde quanto mais você erra, mais você se acha indigno. Como eu já falei, mas vale a pena repetir, ninguém é digno de fato, ok? Eu não sou melhor do que você porque eu tô aqui atrás dessa tela falando de Deus aí pra esse mundo afora. Não, não é esse o ponto. A questão é que nós precisamos entender que nós precisamos melhorar o tempo todo. Afinal, eu estou aqui falando para que eu também possa melhorar. Porque eu preciso vir e estudar, ler mais para poder conseguir passar algo para alguém. Então, isso aqui não é necessariamente por você, também por mim, porque eu preciso disso. Porque a gente precisa realmente se encher cada vez mais de Deus. Então, tendo essa responsabilidade aqui, eu consigo me motivar mais, a ler mais, a buscar mais, porque existe algo a mais para ser passado. A nossa vida deve ser assim, porque cada vez que a gente sai da nossa casa, é um testemunho, é como se você estivesse, né, apresentando um vídeo a alguém, ok? Então, o que a gente faz e como a gente faz importa e importa muito. Ser conivente com o pecado é dizer que não tem nada a ver. É você começar a dar essas desculpas. Eu já falei isso, você já conseguiu enraizar? Por quê? Porque a gente acaba tomando como um princípio, né? Como se fosse uma premissa básica de que a carne é fraca, então eu vou pecar e aí eu peço perdão e aí tá tudo certo. Pera, não é bem assim que funciona, ok? Quando você torna uma iniquidade, né, pra você torna aquele pecado consciente. Você faz com consciência do seu erro. Quer ver um erro extremamente comum? É quando a gente tem um casal, né, que ainda não é casado, mas já que mantém relação sexual. Ah, calma, mas a gente já vai casar, né? E daí?
O errado continua sendo errado, meu filho, entendeu? Não é porque você tem a intenção de casar que aí passou a ser certo. Não é assim que funciona. Então, a gente acaba dando muitas desculpas. A gente acaba dizendo, eu não consigo. Mas é que eu já experimentei, não dá pra poder ficar sem. Gente, como é que não dá pra ficar sem, pelo amor de Deus? Falta em nós um pouquinho de esforço. Esforço para fazer dar certo. Esforço para poder viver um cristianismo melhor e mais puro e simples. Mais parecido com aquilo que Jesus ensinou pra gente lá atrás. Sabe, é difícil pra caramba. Eu erro muito, meu marido tadinho. Ele é que passa mais perrengue comigo, né? Mas a gente tem que estar na busca para poder melhorar. A gente não pode aceitar ser conivente com erros que são contínuos e tá tudo bem. Não, porque vai melhorar, né? Não, gente, não é assim que funciona, sabe? A gente precisa realmente colocar um esforço pra gente não ficar fazendo merda. Não dá, gente, não dá. A gente precisa ter noção do que a gente tem feito. A gente está sendo observado. As pessoas notam, sabia? Então, que tipo de testemunho você tem dado? Sabe, quando você diz que não consegue parar de fazer algo, sinto muito te avisar, mas você se tornou escravo daquilo. Carol, não consigo ficar sem. Então, realmente, provavelmente, você virou escravo daquilo. E outra, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele morreu para que a gente tivesse liberdade. Quando o véu do tempo se rasgou, era para que eu e você tivéssemos acesso. E ele te deu essa liberdade de que, cara, eu já paguei o preço pelos seus pecados. Você só precisa agora ser consciente para não ficar mergulhando neles, entende? Então, ele já te deu algo chamado Espírito Santo que está dentro de você. Então, você pode e consegue, sim, ficar sem. Então, realmente, olha para você e começa a avaliar. Começa a fazer esse filtro e essa análise hoje. O que eu posso fazer para melhorar? Começa a reparar aquelas coisas que você diz que, eu não consigo ficar sem. Será que você realmente não consegue? Será que não dá pra poder tentar? Será que não é uma iniquidade? Vamos começar a avaliar pra gente ficar longe dessas criptonitas gigantescas chamadas iniquidade. Faz esse filtro, faz essa análise hoje. Procura melhorar, porque o tempo tá passando, sabe? As guerras estão por aí, né? Já veio pandemia e o caramba. Então, cara, o fim está próximo. Você quer ficar com Jesus ou não? Decida o que você quer da sua vida, meu filho. Porque o tempo tá passando. Conforme a gente vai se tornando cada vez mais escravo daquele pecado, a gente vai minando a nossa mente de maneira a achar até que a gente nem merece mais perdão nenhum. Lembre-se, ninguém é digno de fato, tá? Merecer por merecer a gente não merece. Mas Jesus pagou o preço. Não torne esse sacrifício em vão, sabe? Negligenciando ou cagando, entendeu? Por fato dele já ter pagado o preço lá atrás por sua vida, entende? Então viva uma vida realmente, de fato, que você possa dizer assim, não, eu tento, eu me esforço, eu tenho conseguido na maioria das vezes ficar longe dessas criptonitas, para que lá, no final da vida, você possa ouvir eu dizer que teve alegria em te ter, em te ter como filho, em viver com você aqui na terra. Para que ele possa dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, então vem comigo para a festa. Para que a festa no céu seja livre e tranquila, com a sensação de realmente missão cumprida. Eu fiz o que tinha que ser feito e agora estou com o meu Pai. E assim vai ser assim eternamente. O pecado, ele, muitas das vezes, ele endurece o nosso coração. Então por isso que a gente precisa ficar longe dele, né? Então, gente, eu espero que você consiga entender de uma vez por todas, clareou esse negócio. O que é pecado, o que é iniquidade, o que a gente tá falando, o que quer dizer com uma criptonita. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que tira o senhorio de Deus, que faz com que a gente peque viciosamente, é uma criptonita. Então, faz essa análise e depois me conta, tá bom? Vai ter mais coisa por aí, fica de olho. A gente vai estar aqui pra gente estar buscando tentar melhorar. Então, tamo junto nessa. Até lá!